lá em 1 Reis 16:29 diz que Acabe, filho de Onri, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos os outros reis antes dele. O pai dele, inclusive, já tinha feito pior do que todos os outros antes dele, mas Acabe foi pior ainda do que o pai. Ele se casou com Jezabel. Quem era Jezabel? Era uma princesa fenícia de Sidom, que hoje corresponde ali à região do Líbano. O casamento foi político, né? Ele tomou essa decisão porque ele queria crescer o seu reino, né? E ele simplesmente se casou com Jezabel, que era uma mulher que seguia outros deuses, não seguia ao Deus de Israel. Ele disse que ele patrocinou, querendo agradar a mulher, patrocinou o culto de Baal dentro de Israel. E isso era uma afronta assim das mais fortes que você imaginar contra o nosso Deus. Em 1 Reis 18:20, né, no Monte Carmelo, Deus levanta Elias para mostrar que os deuses, aqueles deuses que eles se rendiam a eles, não eram nada, né? E ele fez ali uma proposta e Deus mostrou o seu grande poder, né? E ao invés de Jezabel e Acabe se render a esse Deus, que era o Deus Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que alimentou o povo no deserto, que, enfim, que fez tantos milagres, tantas coisas assim maravilhosas, milagrosas, inclusive nesse dia lá no Monte Carmelo, ela vê os feitos de Deus e não se dobra. E ainda influencia o rei, o marido dela, para não se dobrar diante desse Deus. E toda a oportunidade política que Acabe via, ele fazia. Ele era muito inteligente, era um homem politicamente muito conhecido, muito entendido. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês existe uma grande diferença entre bom politicamente, bom de acordo com o mercado, com as análises, com os estudos, com a nossa inteligência e a direção de Deus. Quantas vezes nós, como empresários, temos buscado a direção de Deus nos nossos negócios, ao invés do que a gente acha que é bom, ao invés das nossas análises? Não tem análise SWOT nenhuma, não tem qualquer tipo de análise de mercado que você faça que diga qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela só se consegue saber no secreto com Ele, com discernimento, com busca do que Ele quer para nós. E Ele está disponível para nós ouvirmos o que Ele quer nos dizer. Mas muitas vezes a gente não quer perguntar, né? Então, durante muito tempo, eu fui guiada dessa forma, porque eu me considero uma pessoa inteligente, sempre estudei muito, quis aprender sempre técnicas novas, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e sempre fui guiada pelo que eu achava que era mais correto. Deixa eu fazer um estudo aqui, deixa eu ver o que me parece melhor. Mas eu tomei tantas decisões erradas, gente. E Deus, ele foi me trazendo, ele foi me mostrando, Deus foi me atraindo e foi me mostrando que ele era o melhor, de forma amorosa, de forma carinhosa. Ele foi dizendo: Ediane, larga isso aí, vem pra cá, busca sabedoria. E eu tô nesse processo já tem um tempo, né, de busca da sabedoria, do discernimento de Deus. E é tão maravilhoso, gente, quando você fala: Deus, aparentemente parece boa essa decisão, mas essa decisão é a que o Senhor tem pra mim? E às vezes ele fala que não, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. E às vezes é difícil pra gente entender, porque a gente quer racionalizar a coisa. Só que com Deus não dá pra racionalizar. Quanto mais você cresce na sua vida, mais você vai precisar se tornar dependente de Deus. Por quê? Porque você vai ter que tomar decisões mais difíceis. Então você precisa se aprofundar mais, precisa conhecer mais. Então, diga a Deus, fala assim: Senhor, obrigada pelo conhecimento, obrigada pelas ferramentas, obrigada por tudo que o Senhor colocou à minha disposição, mas que eu nunca, nunca perca a vontade de ir ao Senhor, porque muitas vezes o orgulho nos impede de ir até a presença do Senhor e falar: Senhor, eu devo fazer isso ou não? Que nunca a gente possa achar que a gente sabe tudo e esquecer que o nosso Deus, ele sabe de coisas que a gente não vê no mundo natural, mas ele vê espiritualmente. É isso que nós acreditamos no ecossistema Ela1. Mulheres que optaram por prosperar sim, por aprender sim, por estudar sim, por aprender novas ferramentas, mas que antes de qualquer coisa, elas perguntam a direção de Deus para a vida delas. Vem fazer parte dessa mesa com a gente?